E aí, gente, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, é um grande prazer conhecer esse pazinho de olhos que está me assistindo. Eu sou a Débora Marina e tá começando mais um vídeo, ou sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marina Diz. No vídeo de hoje eu tô assim meio feliz e animada e tal, mas é porque tem que ter uma vibe no vídeo, porque se a gente for falar triste fica tipo, sabe, meio down. Porém, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre ansiedade e eu tô gravando até em pé pra você ver como eu sou ansiosa. Que eu não consigo hoje, eu não consigo nem ficar sentada. Eu tava assistindo o vídeo da Boca Rosa, me identifiquei demais com algumas coisas que ela falou e eu senti necessidade de dividir algumas coisas que eu aprendi com a minha ansiedade. Eu sofro de ansiedade e aí, na verdade, eu resolvi fazer uma sériezinha aqui no canal. Eu vou falar, esse vídeo vai ser especificamente sobre ansiedade e algumas coisas que eu aprendi, né, algumas maneiras que eu aprendi e sobre alguns métodos que eu, junto com a minha terapeuta, obviamente, descobri pra lidar com a minha ansiedade, tá? Antes de mais nada, eu já quero deixar bem claro uma coisa, porque a depressão e a ansiedade são duas coisas muito similares e as pessoas têm a tendência de confundir uma com a outra. Apesar de elas serem muito parecidas e terem alguns sintomas parecidos, elas não são a mesma coisa. E é bem importante as pessoas saberem, porque depressão tá ganhando uma visibilidade muito grande, todo mundo tá falando muito sobre, isso é muito bom. Só que ao mesmo tempo as pessoas acham que tipo, qualquer sintoma, qualquer coisinha que você tenha, pronto, você tá com depressão, sabe? Então a gente precisa sempre lembrar que depressão e ansiedade são duas coisas similares, mas são diferentes, tá? Eu sofro de ansiedade desde, tipo, muito nova mesmo, desde criança. Só que a gente não sabia que eu sofria de ansiedade. Tipo, eu vou deixar aqui do lado alguns sintomas que eu encontrei, assim, eu fiz uma pesquisa, né, óbvio, e alguns sintomas que eu encontrei, e se não todos, a maioria deles eu já senti em alguma fase da minha vida, tá? Quando eu era mais nova, eu sempre fui muito ansiosa, só que eu não sabia que eu tinha ansiedade e nem minha mãe, porque se minha mãe soubesse, ela teria me levado numa psicóloga desde muito nova. E a gente não pensava que as coisas que eu sentia me afetariam tanto que futuramente eu precisaria fazer um tratamento psicológico. Eu comecei a reparar que, depois que eu cresci, que eu tava chegando numa fase muito complicada. E quando eu entrei na terapia, que eu descobri que eu tinha ansiedade. E quando eu entrei na psicóloga, eu fiquei um bom tempo, assim, fazendo terapia, e ela me ajudou, assim, de uma maneira muito absurda. Foi, assim, algo sobrenatural. Eu fui identificando algumas pequenas coisas que aconteciam comigo quando eu era pequena, que eu não sabia que eram sintomas de ansiedade, sabe? E eu fui buscando um tratamento. Tanto é que quando eu comecei a fazer terapia, uma das coisas assim que eu mais notei que era de um problema da ansiedade é que eu não conseguia falar abertamente com ela. Você vai na terapia porque você está com problemas e você não conseguir falar os seus problemas é muito difícil. E uma das principais coisas que ela me ensinou era que eu precisava falar pra ouvir o que eu tava sentindo, pra que meu cérebro assimilasse o que eu tava sentindo. Porque se ficasse só guardado dentro de mim, só ficava no meu pensamento. E eu não conseguia assimilar. Então eu tinha que aprender a falar mais pra eu conseguir me ouvir, sabe? E ela falou que era um exercício muito bom, aprender a se ouvir, não sei o quê. E eu achei legal e tudo. Só que eu não conseguia falar pra ela, sabe? Eu falava o básico. A minha cabeça, ela é tão, assim, tão rápida, os problemas que eu tenho com ansiedade são tão rápidos, que na minha cabeça eu falava assim, tipo, eu tava em consulta com ela, conversando, só que ela falava qualquer coisa, perguntava qualquer coisa, na minha cabeça eu já falava assim, eu não vou dar essa resposta porque ela vai dar tal resposta, e eu pensava em todas as possibilidades do que ela ia falar, e eu falava assim, tipo, não vou falar isso. E eu me podava, sabe? Eu não permitia que ela traçasse um perfil sobre mim ou me conhecesse. Então eu ficava, tipo, nossa, me cortando sempre. E ela chegou uma fase que ela falou assim, eu preciso que você me fale detalhadamente como foi o seu dia. Eu falava, eu fui pra faculdade, eu fui trabalhar. Aí ela falava assim, não, com detalhes, me fala, o que você fez? Você acordou, você abriu seu olho, você levantou, e aí, você foi escovar os dentes, você tomou café, assim, muito passo a passo do meu dia, pra ela conseguir entender o que tava acontecendo comigo, porque eu não conseguia falar pra ela. E eu lembro que teve um dia que ela falou pra mim assim, fala o que tá vindo na sua mente agora. Aí eu não conseguia falar nada, eu falei, não sei. Tanto é que as primeiras consultas eu levei, acho que 1 mês e pouco, pra eu conseguir começar a ter uma desenvoltura, sabe? As primeiras consultas eu lembro que ela falava assim, fala se você tá com dor no dedão, se você tá pensando em cabelo, se você tá pensando em comida, me fala o que você tá pensando agora. E eu simplesmente não conseguia falar pra ela, porque na minha mente eu fazia tudo tão rápido e já me cortava. Eu tenho um problema de pensar demais no futuro, mas não é assim, pensar, me programar. Não, é pensar demais, pensar assim, cronologicamente, cada pequeno passo da minha vida, e eu calculava tudo que eu queria que acontecesse, da forma que acontecesse. Eu ainda faço isso? Faço.
Porém, hoje em dia eu já tô aprendendo a lidar mais um pouco com isso, sabe? E aí, por conta desse pensamento muito rápido, eu tenho muitas ideias, mas na hora de colocar em prática, tipo, de fazer aquilo, eu travo, porque meus pensamentos são rápidos e eles começam a atropelar um ao outro e eu quero começar a fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei se as pessoas estão conseguindo entender, mas quem sofre de ansiedade tá entendendo como que é, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí você acaba sendo uma pessoa muito intensa, fazendo todas as coisas na maior velocidade, fazendo um monte de coisa, só que você não tem força nem constância pra terminar tudo que você começou, sabe assim? Eu não sei se todo mundo passa por isso, eu não sei se é uma coisa muito particular, mas comigo funciona assim, tipo, eu penso muito, eu tenho milhões de ideias, eu começo a ter pensamentos muito rápidos, porém, quando é pra colocar em prática, eu, tipo, travo e não consigo sair do lugar. E é um processo que você passa até você entender tudo isso, que é muito doloroso e muito longo mesmo. Eu tenho 21 anos e, assim, eu só fui entender isso com 20 anos, sabe? Eu só fui entender tudo o que aconteceu comigo quando eu fiz 20 anos. Então, foram muitas coisas que aconteceram pra eu entender que eu sofria de ansiedade e que desde muito nova eu dava sinais de medo, assim, de pavor, de eu ser uma pessoa muito assustada, que não encarava desafio novo, tinha medo de fazer coisas, tipo, da rotina, sabe? Por exemplo, se minha mãe mandasse eu comprar pão, eu tinha medo de comprar pão sozinha porque eu já pensava em tudo, tipo, ai, o cara vai me sequestrar, vai me bater, vai me levar embora, eu nunca mais vou ver minha família, eu vou ficar perdida igual aquelas crianças, tipo... Eu pensava em possibilidades, como até hoje eu penso em possibilidades que talvez nunca... Quando eu fico ansiosa, outro ponto é que eu fico falando muito rápido. Eu penso em possibilidades que talvez nunca aconteçam, mas que fica na minha cabeça, sabe? E eu não consigo desligar a mente um momento e falar assim, não, isso não vai acontecer. Eu tenho que ficar fazendo em etapas as coisas pra falar, Débora, respira. Calma, Débora Marina, respira. Eu vim te trazer algumas dicas do que eu faço e do que eu aprendi. As buzinas de carro, ó. Do que eu faço e do que eu aprendi. Além do óbvio, que é procurar terapia. Porque se você tá sofrendo de ansiedade, como não tem nada diagnosticado, não é doença que você vai fazer um exame de sangue e vai sair lá. Depressão, ansiedade, não vai sair. Então, você vai ter que se analisar um pouco. E quando você perceber que você tá tendo algum sintoma de ansiedade, principalmente agora em época de quarentena, ela pode agravar tanto que, assim, você ter crise mesmo de não querer sair, de não querer ver ninguém, de ficar enclausurado dentro do seu quarto, de não querer comer, ou então o contrário, ter uma crise compulsiva e querer comer a todo tempo, ou ter um toque de você não poder ver nada fora do lugar e você passar assim, ficar maníaca, sabe, por limpeza, por querer arrumar, por querer fazer alguma coisa, por sempre estar comprando algo novo. Pode te desenvolver diversas coisas. Então, se você notar que você está tendo algum tipo de problema nesse sentido, eu vou te dar algumas dicas. E, óbvio, não é uma receita de bolo, que tipo assim, eu dou pra você e você vai fazer e vai ficar exatamente igual. Não. Mas vale você tentar, né? Vale a pena, porque você vai descobrindo mais sobre você e descobrindo o que funciona com você e o que não, sabe? Vai indo aos poucos e aí você vê. Mas, antes de tudo, eu já quero falar, além do óbvio, gente, de praticar exercícios que eu vou falar até um pouco mais, de não beber, reduzir bebida alcoólica, cortar, na verdade, bebida alcoólica, cortar a cafeína, cortar tabaco, né, que é o cigarro e tal, esses tipos de coisa que você sabe, manter uma alimentação saudável, por incrível que pareça, isso influencia muito. Isso são as coisas óbvias que a gente sabe que a gente precisa fazer, porque as pessoas acham que não tem nada a ver e tal, mas depois quando você talvez pode entrar numa crise de abstinência, ou você pode depois ter a ressaca e ser 1000 vezes pior, atacar o dobro a sua ansiedade. Então eu dou essas dicas óbvias que já são tipo meio que padrões, sabe? Tirando essas, eu vou dar as dicas que funcionaram comigo, tá? E que agora eu tenho praticado mais do que nunca. A primeira coisa que tem que ficar muito clara na sua cabeça é que você precisa se dispor de mudar. Tipo assim, se você tá sentindo que as coisas estão esquisitas e que você não tá bem, você precisa ter disposição. Você precisa ter disposição de mudar, de tentar algo novo, ter disposição de melhorar você, ter disposição de ir aos lugares para procurar saber, ter disposição de pesquisar mais sobre essa doença, sabe? São disposições de várias coisas que você vai precisar ouvir, que você vai precisar aprender. Você tem que estar disposto a isso, porque se você não estiver disposto, se você não for a pessoa que falar assim, eu preciso disso por mim, não vai ter quem possa fazer, sabe? Se não for assim, não vai ter como funcionar.
Então a primeira coisa é você estar disposto a cuidar de você, disposto a melhorar a sua saúde psicológica e mental, tá? Isso, assim, é o óbvio, mas precisa ser dito às vezes. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é que você tem que entender que mesmo você tratando disso, podem haver alguns momentos que uma crise ou outra vai atacar, tá bom? Deixando bem claro que, assim, isso é um problema psicológico, né? O que acontece? Por ser da sua mente, qualquer fase que você passe que seja um pouco diferente, uma fase que seja mais triste, mais difícil, é capaz de atacar a sua ansiedade, entende? A ansiedade no normal é natural no ser humano. Quando a gente vai fazer algo novo, um novo emprego, quando a gente vai realizar algum sonho antigo, quando a gente conhece alguém, quando a gente começa numa escola nova, quando a gente tem um crushzinho, se apaixona, é normal você ficar um pouquinho ansioso. Eu acho que isso até te dá uma motivação pra fazer algumas coisas. Porém, quando ela passa a ser excessiva, isso mostra que você tá com algum problema em alguma coisa. Quando você está deixando de viver a sua vida, de ter a sua rotina, isso mostra que você tá com problema na parte psicológica. Então, se você tá sentindo isso, você tem que ter em mente que você vai precisar aprender a lidar com essas fases, entendeu? Porque são fases, a nossa vida é feita de fases sempre, 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 sempre a gente vai estar passando por alguma fase diferente. E a gente precisa deixar muito claro pra nossa mente, pro nosso cérebro, que tipo, eu preciso lidar com esse momento. É algo diferente, é algo novo, ou então é algo triste, foi uma fase que eu perdi alguém, foi alguma coisa que eu perdi, uma oportunidade minha, única, uma viagem, enfim, eu perdi, então pode ser que volte a atacar, entendeu? Não é uma doença que faz um tratamento, pronto, acabou, resolveu. É uma coisa que vai morar com você, sabe? É sua mente. E é você aprender a tratar a sua própria mente, é você aprender a canalizar as coisas que você pensa, sabe? Uma outra coisa que eu acho bem legal de falar é que você precisa da satisfação de você pra você mesma. Ai, como assim, Débora? Eu vou ficar falando sozinha pra mim, que eu vou fazer... Não. Se bem que eu faço às vezes, mas na terapia, como eu disse, eu aprendi que eu precisava falar mais pra que meu cérebro assimilasse o que eu tava passando e entendesse o que eu tava sentindo. Então, você precisa parar um pouco e mostrar pra si mesma o que tá acontecendo, sabe? Conversar com você. Eu costumo fazer muito isso na hora do banho. Tipo, quando eu vou tomar banho, a natureza deve me odiar, inclusive porque eu demoro horas não, mas eu demoro, tipo, um bom tempo no banho. Paro e converso comigo, sabe? Converso com o meu corpo, é um momento onde eu me conecto o corpo e a mente, né? Como costumam dizer, é onde eu conecto o meu corpo e minha mente, pra que a gente ande sempre nivelado. Então é você se dar satisfação, sabe? Você fala, olha, eu preciso entender o que tá acontecendo, por que que eu tô mudando, o que que tá mudando em mim, porque alguma coisa tá estranha, tá diferente, eu preciso entender o que que é. Então eu acho legal você conversar consigo, você falar de cada etapa, você ter um cronograma mental, você tentar colocar as coisas em ordem na sua cabeça, você ter um planejamento semanal, mensal, e sempre estar de olho naquele planejamento, ver o que já mudou, ver o que você quer tirar, ver se não faz mais sentido, um planejamento anual, falar assim, mas isso aqui eu queria no começo do ano, mas agora eu acho que não vai funcionar pra mim, eu não quero mais, eu não gosto mais, eu não sou mais essa pessoa. Então eu acho que é muito, muito, muito válido você sempre estar em conexão com você. E um ponto bônus, pra quem não consegue falar, assim como eu, não consegue expressar muito bem, eu acho legal você ter um diário. Quanto você tem? Tudo bem, parece ser muito besta, mas a gente tem que ser assim, pessoa ansiosa tem que ser assim, tipo, como se fosse um diário, descrevendo pra você como foi o seu dia, pra você entender o que tá acontecendo. E como eu disse, quando você fala, o seu cérebro assimila. Então, você escrever, você vai estar lendo e escrevendo, você vai estar falando pra você mesmo, ó, hoje foi assim, até pra você analisar mais ou menos as suas evoluções, quais são os períodos que você tem mais crise, qual o momento que você não tá se sentindo tão seguro, tão confiável, com quem você se sentiu mais assim, mais estranho. É legal pra você ver uma análise da sua evolução. E até pra quando você for buscar um terapeuta, se você não tem facilidade em falar, em conversar, é legal você dar pra ele ler o seu diário, pra ele entender mais ou menos quem é você, pra ele conseguir traçar um perfil pra saber o seu tratamento, sabe? Eu acho isso muito válido. Parece ser besteira, parece, mas não é. É uma coisa importante. Eu acho que pra quem sofre de ansiedade é bom colocar pra fora os sentimentos de alguma forma, que não seja só chorando ou que não seja dando um surto. Uma outra coisa muito, muito, muito importante que eu acho assim bom ressaltar também é que nem sempre as coisas vão sair como a gente planeja. Quem é ansioso sofre de futuro, né, vamos dizer assim. Então você vai planejar o seu futuro inteiro, você vai pensar em todos os detalhes, mas nem sempre as coisas vão sair desse jeito. Você vai planejar, vai pensar, vai querer ajustar tudo e tipo, não vai funcionar.
não é uma desculpa pra eu ficar me, tipo, adiando minhas coisas, sabe? Mas tem dias que aquilo que eu planejei pra semana ou pro dia não funciona. Eu funciono tendo tudo anotado, tipo, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Então, na minha cabeça, eu já me programo pra isso. Mas tem dias, por exemplo, que eu, principalmente agora em quarentena, eu tô ficando com sono muito desregulado. E o que acontece? Eu durmo mal, eu acordo mal. Só que no dia que eu durmo, na hora que eu durmo, eu falo assim, eu preciso acordar 8 horas. Aí eu coloco o despertador pra tocar. Eu não ouço o despertador e vamos supor que eu acorde às 9. Aí eu não consigo levantar. Aí o que acontece? Meu corpo fica me avisando de 30 em 30 minutos, 40. Aí eu acordo 9h30. Aí eu acordo 10 horas. Aí eu consigo verdadeiramente levantar 11 horas. Aí o que acontece? Na minha cabeça eu tinha planejado acordar às 8 e fazer tudo aquilo e pra mim parece que eu já perdi o meu dia, sabe? Parece que tipo deu tudo errado. E dali eu falo, eu planejei acordar às 8, fazer isso, isso e isso, deu tudo errado, já são 11 horas, já perdi meu dia, já não funcionou, eu sou horrível. Aí começa a crise de ansiedade a atacar. Então, o que eu tô tentando entender? Eu tô falando pra mim, tudo bem, deu errado? Ok, relaxa, se acalma e entenda, amanhã é um novo dia, você tem a oportunidade de fazer isso de novo. E aí eu pego, relaxo, paro um pouco e penso, tudo bem, eu perdi tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas dá pra fazer isso, isso e isso amanhã, sabe? Não é desculpa pra você ficar adiando e procrastinando o resto do seu dia, da sua semana, não é desculpa. Porém, eu acho que é muito válido também você se permitir ter esse espaço, sabe? Falar, tudo bem, não deu certo, ok, vou me programar pra amanhã dar certo. Porque a gente que é ansioso planeja demais e aí se sai 1 milímetro do lugar, a gente já fica em desespero. Então a quinta dica é pra você praticar tanto os exercícios físicos quanto de relaxamento. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem muita gente indicando a yoga, que é um exercício de conexão de mente e corpo, como eu disse, e te ajuda a relaxar. E uma das coisas que eu aprendi muito era que quando eu fazia um esporte físico, isso, tipo, salvava a minha vida, cara. Enquanto eu tava fazendo natação e ginástica localizada, eu sentia que o meu corpo ficava muito mais leve, sabe? Porque a gente libera a endorfina, né? Que é um hormônio de adrenalina, alguma coisa assim. E parece que o seu corpo dá uma relaxada, sabe? Eu fazia de manhã, logo no primeiro horário. Eu odiava. Porém, eu me sentia muito, muito, muito bem, sabe? E também é bom você fazer com alguém, né? Porque isso te dá um estímulo e tal. Mas eu me sentia muito, 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 muito bem. E eu me sentia leve, sabe? Tipo, nossa, o corpo parecia que saía flutuando. E eu sentia que isso ajudava, porque aquele período que eu tava praticando aquele esporte, eu tava me conectando com o meu corpo, mas eu tava abstraindo a minha mente, porque aquelas horinhas eu não conseguia pensar em nada, nenhum problema, em nenhuma preocupação. Eu simplesmente aproveitava o momento e eu abstraía. E, gente, por incrível que pareça, parece idiota, parece, mas quando você estiver no meio de uma crise ou qualquer coisa, respira, inspira. Respira, inspira, porque parece que você vai dando uma acalmada, sabe? Até quando tem umas palpitações assim, o coração um pouco mais forte, eu começo a dar aquela... Você sente aquele ar, sabe, assim, pesado saindo. Mas eu acho que parar, respirar, entender o que tá acontecendo à sua volta é muito importante pra quem tem ansiedade. Última coisa, mas assim, eu acho que é a mais importante de todas. Pra mim, é a mais importante de todas e eu acho que é o que mais me salva e é o que tem me salvado agora na quarentena, como sempre salvou minha vida inteira. É você ter uma relação com Deus e o Espírito Santo. Mas antes que você fale, mas eu sou católico, mas eu sou da Umbanda, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem, não tô falando, eu tô falando acima de religião, de qualquer líder religioso. Eu estou falando pra você ter uma relação com Deus. Você e Deus, o seu momento, sabe? Eu acho muito importante todas as pessoas terem uma relação com Deus separado da igreja. Mas aqui a gente vai dividir em 2 tópicos. Pra quem é cristão e pra quem não é cristão, pra quem não segue nenhuma religião. Mas pra quem é cristão, eu quero falar o seguinte. Você ouve a sua vida inteira que você precisa ter uma relação com Deus, que você precisa orar e ler a Bíblia e jejuar todos os dias, praticamente, e tal, e você não entende o porquê. Mas quando você entende que a sua relação com Deus é independente da igreja ou não, e você mantém uma relação com Deus, você vê que tem muito mais importância, porque quando eu me sinto muito mal, assim, né, de qualquer coisa, de crise, seja o que for, eu paro, eu falo com Deus, eu falo, Deus, eu te entrego os meus sonhos, meus planos, meus projetos futuros, minhas ideias, meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, tudo aquilo que eu não posso controlar, porque a gente aprende sempre na igreja que o possível é com a gente, o impossível é com Deus.
Então, se você faz o possível e se você entrega pra ele, ele certamente vai resolver e vai te ajudar. Tem um versículo que todo mundo fala na Bíblia, todo mundo fala na igreja, que tá na Bíblia, óbvio. Se você é cristão, você provavelmente já ouviu, que é aquele versículo que fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Gente, é uma coisa bíblica. É uma coisa bíblica. Então, entenda, pelo amor de Deus, você cristão, não é o demônio. O inimigo trabalha nas nossas fraquezas. Então, se ele sabe que você tem uma tendência, se ele sabe que você tem algum tipo de problema, ele vai trabalhar naquilo. Porém, não é ele, não é do inimigo. Se Deus deu a sabedoria para o homem escrever, para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, é porque ele sabia que a ansiedade iria nos afligir. É algo na sua mente e é algo que Deus já falou que é natural, que nós teríamos, mas que nós teríamos que lançar sobre ele. Então, para quem é da igreja que acha que isso aí é palhaçada, isso aí... Não é palhaçada, entendeu? Procura uma ajuda, começa a entender um pouco mais. Deus já deixou bem claro que nós teríamos, que eram coisas naturais que poderiam acontecer. Ele deixou escritinho lá bonitinho, um conselho no caso, né? Uma dica. Lança sobre mim toda a sua ansiedade. Tudo aquilo que você tá sentindo, que você tá te deixando ansioso, nervoso, lança sobre mim. E meu vizinho tá me olhando. Mas não tem problema nenhum. E para as pessoas que não são cristãs, que não entendem, que não sabem, que não conhecem, eu acho que a relação com Deus é muito importante porque você começa a entender algumas coisas da sua existência, do universo, da vida no geral, sabe? Então eu acho que a relação com Deus vai muito além de só uma igreja, de só 4 paredes, pelo menos por enquanto. Conforme o tempo for passando, você vai entender a importância que essas coisas têm, que as 4 paredes têm, que a comunhão com as pessoas tem, todo o conceito da religião tem no caso, né? Da nossa, no caso. Mas eu acho que você que não entende, eu acho que é bom você só conversar, sabe? O importante é falar do jeito que você sabe, não precisa nem falar nem oração, é você conversar com Deus, falar, olha, eu não sei quem é você, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu acho que eu preciso de você pra alguma coisa. Eu tô me sentindo meio esquisita, então, por favor, me ajuda, sabe? Só isso. Você não precisa de muito, não precisa daquelas palavras, não precisa pular no reteté nem nada. Mas eu acho que é importante você entender que isso é necessário, sabe? Isso é importante ter uma relação com Deus, com seu pai, com Deus Pai, que é pai de todos. Isso me ajudou a entender muita coisa, me ajudou muito, muito, muito em períodos de ansiedade. Vocês veem que eu falo até muito rápido, porque eu não consigo cortar, sabe? Eu saio falando e não paro. Mas eu tô aprendendo também e eu espero muito que isso ajude vocês de alguma maneira, sabe? Eu não sei o que vocês têm passado, principalmente agora, mas eu creio que Deus vai entrar aí na sua casa através desse vídeo, vai te fazer uma visitinha, te dar um conforto, e eu acredito muito que se vocês fizerem alguma dessas coisas ou tentarem, elas vão te ajudar de alguma maneira, sabe? Então eu espero muito, muito, muito de verdade, do fundo do meu coração, que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, porque isso me ajudou muito. Eu espero que vocês venham ver os outros vídeos, porque, como eu disse, vai ser uma série que das próximas vezes eu vou falar de alguns gatilhos, que se você se identificar, você já vai saber mais ou menos o tratamento, se funcionar com você e tudo. Então eu acho legal vocês verem. Eu acho que é isso. Um beijo, paz e até o próximo vídeo. Tchau!